Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Um programa feito por jovens, para jovens e de todas as idades, de 7 a 70, de 8 a 80. Estamos dando início e cumprimentando a você que está conosco através da TV Manaim. E também, se você está nos assistindo através do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Os 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. E veja também se você está inscrito. Se não estiver inscrito, se inscreva, ative o sininho de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados na TV Manaim e que vem aqui também para o canal do YouTube. Amém? Vamos dar início, vamos abrir aqui as câmeras e a gente vai ver quem está conosco. Aliás, continua conosco nosso querido pastor Eduardo Rossetti, que esteve conosco no programa passado falando sobre carreiras, sobre a medicina. Pastor, mais uma vez agradecendo a presença do senhor aqui conosco. Pai do Senhor, meu querido. Eu que agradeço o convite, a paz do Senhor Faé, a paz do Senhor jovens que estão conosco aqui, a paz do Senhor a todos que nos acompanham através da TV Manaim e das demais redes sociais. Amém, amém. Glória a Deus. E conosco aqui também, além dos jovens, nosso querido jovem amigo Daniel Bravin. Pai do Senhor, querido. Pai do Senhor Elias, a paz do Senhor ao pastor Eduardo Rossetti, aos jovens aqui no estúdio e a você que está nos acompanhando dentro da sua casa. Para nós é uma alegria estarmos juntos em mais um episódio. Dessa vez nós vamos continuar falando o mesmo tema de semana passada, que é sobre carreiras, e dessa vez sobre carreiras voltadas para a medicina. Estamos no segundo episódio, aqui com o nosso ilustríssimo doutor e pastor Eduardo Rossetti. Pastor, eu já gostaria de fazer a minha primeira pergunta, que é possível exercer a medicina com propósito em um sistema muitas vezes sobrecarregado? E a próxima pergunta que eu queria deixar aqui para o senhor é como que se dá essa diferença de um médico bom e um médico mediano? Olha, é claro que é possível, não é? E essa possibilidade, ela se torna viável à medida que você mantém o foco na qualidade. E uma virtude que é muito apreciada hoje é também a honestidade. Então, se for um profissional com foco em qualidade e que haja com honestidade na execução da sua atividade em relação ao paciente e aos colegas com quem se relaciona, a sua atividade ela vai se tornar uma atividade distinta, né? As pessoas elas vão passar a observar, né, como lida com diversas questões, como se relaciona com as demais pessoas, sejam colegas, como funcionários de hospitais, funcionários de clínicas, os demais funcionários que cercam a atividade médica, né, secretárias. Então, em se relacionar com essas pessoas, nós podemos nos distinguir dos demais profissionais mostrando a nossa gentileza, a nossa educação, né, tratar as pessoas com respeito, né? Hoje é uma qualidade muito apreciada no mercado de trabalho, né? A empatia, saber acolher as pessoas, né? Então, o acolhimento é uma virtude bastante valorizada na atividade médica, né? Saber ser solidário à dor, ao sofrimento do paciente. Então, isto é algo que faz do médico um profissional distinto dentro do seu ramo de trabalho, dentro da sua especialidade. Então, é possível, sim, se desenvolver ou trabalhar, mesmo que o relacionamento seja complexo, né? Mesmo que as relações de trabalho elas sejam complexas, não é? É possível exercer bem e fazer uma atividade com qualidade. Excelente.
Amém. Daniel, vamos colocar os jovens para fazer as perguntas. Vamos à primeira pergunta de hoje? Vamos seguir com a primeira pergunta aqui no estúdio. Pode se apresentar e fazer a sua pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Raíza, eu sou da igreja de Moby Dick. Já tem uns meses que eu tô formada, né? E eu queria perguntar pro pastor como que a gente pode lidar com o estresse, né? Quando a gente tá ali no pronto-socorro ou quando chega um paciente crítico, né? Com hemorragia, com uma situação assim que a gente não tá esperando. Raíssa, como você sabe, o profissional médico, ele é treinado para situações críticas, né? E existem hoje, dentro dessa atividade, os protocolos, né? Então, quando nós vamos dar um atendimento a um paciente, dependendo do problema que ele apresenta, há um protocolo de atendimento a ser seguido. Então, o que o profissional ele precisa é inteirar-se desses protocolos de atendimento, saber os passos que têm que ser seguidos para cada caso em particular. Exemplo, você está diante de um caso de, vamos supor, um traumatismo, um atropelamento, não é? O paciente chegou ao pronto-socorro em estado crítico. O que fazer primeiro? Então, há várias etapas a serem seguidas dentro deste protocolo para priorizar aquilo que, vamos supor, causa a morte mais imediata ao paciente. Então, você segue os protocolos, mesmo que o paciente esteja gritando, né? E nós que às vezes atendemos em pronto-socorro, nós sabemos que às vezes o paciente que mais grita é o que está menos crítico, não é? Porque o paciente que está crítico mesmo é que ele nem consegue gritar, não é? É verdade. Porque as vias aéreas dele estão obstruídas, ou ele tem um traumatismo de tórax incapaz de até mesmo falar, até mesmo se comunicar. Então, se o paciente está gritando, se ele está se agitando, nós sabemos que ele pode ter um problema grave, mas pelo menos as vias respiratórias dele estão íntegras, né? Então, nós podemos priorizar outras etapas no atendimento. Então, o segredo para que o estresse ele seja minimizado é seguirmos os protocolos de atendimento para cada caso em particular. Então, assim, o profissional hoje, ele saberá lidar com cada situação e até mesmo servir de mediação entre a família, entre o paciente, entre os demais profissionais que estão prestando o atendimento àquele paciente. Então, isso envolve tudo, né, pastor? O senhor falou sobre a crítica, a situação crítica ali do paciente, e às vezes o senhor falou sobre o paciente gritando. E como é que o senhor aborda, para quem está nos acompanhando, também para os jovens que estão aqui, a situação crítica em relação à família? Às vezes, como o senhor falou, chega um atropelamento, uma coisa muito... E a pessoa já chega também assim meio alterada, um familiar chega alterado e não vou dizer que ameace, mas chega assim de uma forma bruta, falando assim, ó, o senhor tem que salvar. Como é que é isso? Isso é uma situação que complica o atendimento, tá? Essa interferência muitas vezes agressiva de um familiar, isso é uma coisa que complica o atendimento, inclusive complica o atendimento do doente. Não é? Porque tira o foco do atendimento. É preciso que, num ambiente como esse, haja situações equilibradas, para que o médico ele foque a sua atenção naquilo que precisa ser observado. Quando o familiar ele intimida o médico, ele intimida o médico, muitas vezes cria situação em que o doente ele vai sofrer. Porque eu vou deixar de dar atenção ao doente para muitas vezes me voltar para outro atendimento, para outro tipo de problema que não é o que está em questão. Então, isso é uma coisa muito difícil de se lidar, né?
no ambiente de atendimento, e o pronto-socorro é um lugar crítico. Né? É interessante que o pronto-socorro ele deveria ser um lugar onde os médicos mais experientes deveriam trabalhar. No entanto, é exatamente o contrário. São os médicos recém-formados, né, que eles encontram, muitas vezes, no pronto-socorro, a primeira oportunidade de trabalho. E eles lidam com essas situações complexas, né, que geram muito estresse, né, muita dificuldade no atendimento. Né? Então, atualmente, né, hoje eu estou com 40 anos de formado, já fiz esse ano 40 anos de formado, já não atendo mais em pronto-socorro, mas durante boa parte da minha atividade, no início da minha atividade, atendi muito em pronto-socorro. Né? E um tipo de paciente que eu nunca gostei de atender em pronto-socorro é o bêbado, o embriagado, né? Porque o bêbado, ele chega machucado, ele chega cortado e muitas vezes você vai dar o atendimento, ele dificulta, ele fica agressivo, agitado, né? E eu nunca gostei de atender esse tipo de paciente, né? Mas são situações altamente complexas que a gente tem que saber lidar, ter equilíbrio para lidar com essa situação. E a melhor maneira é o segmento dos protocolos de atendimento, né? Porque eles nos dão o passo a passo a ser seguido em cada situação crítica que o paciente chega. O politrauma, né? O paciente cardíaco, o paciente infartado, o paciente que teve uma perda de consciência, cada situação em particular tem um protocolo de atendimento que nós temos que seguir para que não haja erros, né, falhas, né, naquele padrão de atendimento. Isso diminui bastante o nosso estresse nessas situações em particular. Amém. Tem que seguir, porque senão pode dar problema até para o médico? Sim, claro. Amém. Daniel, vamos prosseguir? Vamos seguir assim. Agora a nossa participação, ela é da pessoa que está de casa. Ela é uma estudante também, que faz medicina, mas lá do Paraguai. Pode chamar ela, Elias? É a Rayane Biezek, da Igreja Cristã Maranata de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Me chamo Rayane Biezek, sou da Igreja Cristã Maranata de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. E a minha pergunta hoje é: as vagas para residência médica estão cada vez mais concorridas. Como devemos nos preparar para enfrentarmos este desafio? Obrigado, Rayane Biezek, e um abraço a todos os irmãos aí no Paraguai, na Igreja Cristã Maranata de Pedro Juan Cabaleiro. Pastor, essa situação, concorrência. Olha, nós sabemos que cada vez mais o número de vagas que são oferecidas para a especialização, para os cursos de residência, não acompanham o volume de novos formados, né, pelas faculdades, e é preciso que realmente haja foco, estude, não é? E a melhor maneira de estudar, e eu me lembro na época que eu me preparei para os concursos, que eu me preparei para as provas de residências, a resolução de testes, né? Então, eu estudei resolvendo questões, resolvendo testes, não é? E junto com algum colega que goste também de estudar, então muitas vezes uma companhia nas horas de estudo nesse aspecto ajuda bastante, não é? Então eu aconselho que encontre uma companheira, não é? que dê esse apoio para estudos e resolva testes, né? Foque naquilo que é o seu interesse
evidentemente, não desista de competir no mercado de trabalho, tá bom? A competição realmente tem nas principais, né, profissões, né, sempre bem concorrida, tem que se preparar, tem que estudar. Isso. Amém? Daniel, vamos para mais uma pergunta? Vamos seguir com a última pergunta aqui no estúdio. Por favor, pode se apresentar e fazer a sua pergunta. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, irmãos. Sou a Sofia, sou da Igreja Jardim Camburi 2, do Ministério do Pastor Éber, eu sou acadêmica de medicina. E, pastor, qual o conselho o senhor teria para dar para aqueles que estão se formando agora em medicina em relação à escolha da residência no mercado atual, no mercado de trabalho atual? Olha, veja bem, a residência, ela é feita em função da especialidade que você vai escolher, não é? E a especialidade é aquela que tem mais afinidade com as suas habilidades, tá? Não é só, eu gosto de cirurgia, eu acho bonito o trabalho do cirurgião. O cirurgião, ele tem que ser um pouco também de artesão. Ele tem que ter habilidade, ele tem que ter habilidade manual, ele tem que saber costurar, não é? Como cirurgião, a gente ajudou muitos acadêmicos, né? Auxiliei muitos irmãos que nos acompanharam em cirurgias, e eu sempre brincava com eles que antes de fazer cirurgia eu fiz um curso de corte e costura para aprender a costurar, fazer manga de camisa, fazer chuleio em festão, chuleio simples. Mas o fato é que, como médico, é interessante que se una a sua capacidade com a sua habilidade. Não é só querer, né? Eu gosto, eu quero. É preciso que você tenha consciência das suas limitações, né? Às vezes a pessoa gosta de fazer vamos supor, cirurgia, mas às vezes não tem uma certa dificuldade, né, em usar as mãos para os trabalhos manuais, não é? Então, eu conheci excelentes pessoas estudiosas, pessoas capazes, mas que no momento de uma cirurgia, no momento de fazer uma intervenção, tinha muita dificuldade, a sua habilidade era muito deficiente, né? E essa pessoa enfrentou grande dificuldade, até mesmo no exercício da sua atividade. Era motivo até de gracejo entre os demais colegas, porque ele demorava mais na cirurgia do que as outras pessoas, né? Então, isso tem muito a ver com a escolha que se faz. Tem pessoas que gostam de atividades científicas, então muitas vezes escolhem uma especialidade que tem muito a ver com a pesquisa, tem muito a ver com pequenos detalhes, não é? E então essa é a forma que você vai escolher, né? Como que você gosta de dar plantão, você gosta de dormir fora de casa? Existem certas especialidades que praticamente é obrigatório isso, não é? Então, eu não gosto de perder noites, não gosto de... Existem especialidades médicas que o profissional, ele trabalha basicamente durante o dia, atendimento de consultório, né? São atividades mais leves. Então, por exemplo, para as mulheres, né, eu sempre aconselho a escolha de atividades que te permita ter um trabalho menos braçal, né? Um trabalho que faça uma atividade que te permita ter um controle do tempo, né? Um controle dos plantões. Então, uma atividade
uma especialidade muito boa para as mulheres, dermatologia, endocrinologia, clínica médica, né? São especialidades menos braçais, né? Por exemplo, mas eu sou uma mulher, eu quero fazer ortopedia. Nada contra. Nada contra. Mas a ortopedia exige força, né? Exige o trabalho braçal, segurar, né? Movimentar certas coisas, furadeira. Às vezes nós estamos no centro cirúrgico, a gente ouve um barulho de furadeira, às vezes a gente acha que é algum serviço de manutenção que está fazendo na sala, alguma reforma. Não, é a sala ao lado, o ortopedista que está trabalhando, está furando o osso, está batendo, pim, 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 pim. É o trabalho do ortopedista, né? Fazendo... Pastor, tem gente em casa que eu acho que não sabia disso, não. Mas é verdade. Furadeira. Cimento também. Cimento. Tem o cimento. Então, veja, nada contra. Eu gosto de fazer isso, eu tenho disposição, eu tenho força. Pode fazer. Mas, às vezes, a pessoa quer fazer uma coisa mais delicada. Existem muitas especialidades que te oferecem essa opção de trabalho. Mas o fundamental, faça uma coisa que goste de fazer, uma coisa com a qual se identifica realmente, né? E é muito comum nós dizermos, se você fizer algo que você realmente goste de fazer, nunca mais você vai trabalhar na vida, tá certo? Porque é algo que vai ser para você prazeroso, vai ser a sua diversão, né? Não vai ser o seu trabalho, vai ser a sua diversão, né? Você fazer o que você realmente gosta de fazer, tá bom? Amém. Pastor, na primeira resposta que o senhor deu, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao que o senhor falou. O senhor falou sobre honestidade. Sim. E eu queria fazer uma pergunta ao senhor em relação, às vezes, assim, do médico errar diagnósticos. Como, por exemplo, um pediatra. Vai uma criança lá, está com situação, ele dá um diagnóstico, a criança não melhora, a mãe ou o pai leva em um outro e a pessoa acerta e a criança... Aí vem outra situação, esse mesmo médico erra. O que se dá isso, às vezes, em relação a errar um diagnóstico? Está dentro dessa honestidade de estudo, de procurar fazer bem feito? Aquilo que o senhor falou em relação à formação? Isso. Olha, eu quero dizer o seguinte, errar é humano, né? Errar é humano. Então, as pessoas erram. O erro é uma coisa muito comum, tá? E o médico, ele erra com muita frequência, tá? O que nós não podemos permitir que sejam cometidos erros graves, erros que comprometam a vida das pessoas, tá bom? Mas pequenos erros serão cometidos, todos os médicos erram muito, muito, tá bom? Essa é a razão porque é necessário que o profissional ele tenha uma boa formação. Essa é a razão porque os médicos mais antigos, muitas vezes, questionam a abertura indiscriminada de faculdades médicas sem uma estrutura suficiente para dar ao médico o conhecimento que ele precisa para exercer a sua atividade. Então, a origem do erro advém de uma formação deficiente, né? Se ele não recebeu um ensino adequado, então a origem vem aí. Então, a profissão médica, ela lida com valores preciosos, que é a vida humana. Então, se eu, no exercício da minha atividade, eu não fui informado de uma maneira adequada acerca do que eu vou fazer, a probabilidade
de eu cometer erros, ela vai aumentar. Mas o profissional, ele tem que ser honesto em saber o que ele sabe e o que ele não sabe. É muito mais importante eu ter consciência do que eu não sei do que, às vezes, eu ter consciência do que eu sei. Então, se eu sei o que eu não sei, eu vou me esforçar para aprender, para desenvolver capacidades, para adquirir habilidades. Eis a razão porque no programa anterior, numa das respostas, eu disse o seguinte, que o médico ele tem que ser um profissional que goste de estudar, que goste de trabalhar, porque ele vai estudar e trabalhar e se dedicar a vida inteira, tá bom? Muitas vezes a preguiça é um problema na atividade médica. Então ele não pode ser preguiçoso, ele tem que se esforçar, ele tem que estudar, ele tem que se dedicar, não é? E mesmo até quando ele tem dúvida, ele tem que ter a humildade suficiente para recorrer àquelas pessoas que ele sabe que sabe, né? Para ajudá-lo nas suas decisões, tá certo? Muitas vezes o orgulho, a vaidade de não querer pedir ajuda a uma outra pessoa numa determinada circunstância pode ser uma causa de um erro grave. Uhum. Então, é uma atividade que ele tem que ter a mente aberta para aprender, a mente aberta para saber o que ele não sabe e a mente aberta para pedir ajuda àquelas pessoas que têm condições de ajudá-lo em certas decisões importantes. Perfeito. Tá certo? Então, por isso que, às vezes, certos profissionais, certos colegas cometem erros, né? E porque eles cometem erros, eles não devem ser crucificados, porque há certos erros que são inerentes da atividade médica. A profissão médica, ela está sujeita a muitas circunstâncias, como essa que nós acabamos de mencionar, está lá no pronto-socorro, chega à família, muitas vezes agita, muitas vezes cria uma situação, uma pressão, e às vezes naquele momento de pressão, certas decisões que são tomadas, às vezes não são as mais adequadas. Mas isso, muitas vezes, a própria família contribuiu para essa situação. E depois toda a culpa é atribuída ao profissional médico, né? Inclusive, até a palavra erro médico é uma palavra que já foi contestada, né? Porque muitas vezes o erro não é do médico, às vezes é a enfermeira, às vezes é o atendente, a secretária, às vezes é a técnica de enfermagem, é o laboratorista, né? Que comete o erro, e muitas vezes tudo aquilo é contabilizado como erro médico. Mas agora é falha na prestação do serviço de saúde, tá bom? A expressão hoje que se adequa a essa circunstância é a falha na prestação do serviço de saúde, que pode ser atribuída a qualquer membro da equipe. O médico está na ponta, mas existe uma o médico está na ponta, mas às vezes ele nem toma parte do processo, né? No que aconteceu ali, ele nem toma ciência do que aconteceu, porque foi cometido por um outro profissional de saúde. Mas o erro existe, é muito frequente, mas nós temos que nos empenhar para que ele seja diminuído ao máximo. Amém. Olha, nós queremos, né, estamos chegando já, partindo para o final, mas a gente quer agradecer a você que está nos assistindo, não só pela TV Manaim, mas também pelo nosso canal no YouTube, onde os irmãos também participam, mandam suas mensagens, como o Matheus Souza, nosso querido irmão, que disse aqui: a paz do Senhor, meus irmãos, aqui é Matheus Souza de Marabá, no Pará. Então faça como o Matheus, participe, deixe a sua mensagem aí, a sua pergunta, isso vai nos ajudando, né, a fazer novos programas. Deixe também sugestão de pauta para a gente. Amém? Pastor, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui mais uma vez, nosso querido pastor, médico, Eduardo Rosete,
Agradecemos a participação do senhor. Eu que agradeço, Faé, me coloco à disposição para estar junto em outras oportunidades. Agradeço ao convite de participar deste programa. É sempre uma alegria poder compartilhar a nossa experiência e o nosso saber. Amém. Agradecendo também aos jovens. Daniel, as suas considerações finais. A paz do Senhor, ao Elias, e agradecer também novamente ao pastor. Nós, na semana passada, trouxemos jovens aqui que estão cursando ou estudando para cursar em medicina. Eu tenho certeza que os 40 anos da profissão do senhor foram muito bem representados e falados aqui pelo senhor, então nós só temos a agradecer. Nós gostaríamos também de mencionar a equipe de produção e mandar um abraço para a Raíssa e para a Estela. E daqui a pouquinho, pode ficar conectado, vai entrar uma outra programação para vocês continuarem acompanhando aqui na TV Manaim. Amém. Então, agradecendo pastor, jovens, Daniel, e a você em casa que está nos acompanhando, às vezes em casa, às vezes no trabalho, às vezes está nos assistindo em um consultório, onde você estiver, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida e também de toda a sua família. Estamos terminando aqui mais uma edição do programa dos Jovens, Os Dias da Minha Mocidade. Até o próximo programa.